Define-se com diabetes mellitus qualquer paciente que tenha uma glicemia acima de 125 mg por 100 ml de sangue, uma percentagem de hemoglobina glucosada maior que 6,5%. A maioria dos pacientes com diabetes mellitus aí chegam pela síndrome metabólica. Ela define-se com a presença de um ou mais dos sinais seguintes. 1. Obesidade visceral, circunferência do abdômen maior que 88 cm para as mulheres e 102 para os homens, medida ao nível das duas cristas ilíacas antero-superiores. 2. Colesterol HDL, High Density Lipoprotein, menor que 40 no homem e 50 mg por decilitro na mulher. 3. Sem terapia hipotensiva nenhuma, tensão diastólica maior que 90 mm de mercúrio em pelo menos 3 medidas seguidas. 4. Triglicéridos no plasma maiores que 150 mg por decilitro. Caso a síndrome metabólica seja definida, o médico de atenção básica começa aconselhando ao paciente medidas de vida saudável, nomeadamente 1. Suspensão do fumo, inclusive cigarros eletrônicos. 2. Suspensão completa de cerveja e outras bebidas alcoólicas. 3. Suspensão de todas as bebidas açucaradas. 4. Passear 1 hora por dia no mínimo. 5. Redução da quantidade de padadas e arroz e suspensão de bolos na dieta. 6. Utilizar pouco sal na confecção da comida e nunca acrescentar sal na altura do consumo na mesa. 7. Prestar atenção à limpeza dos pés, dos órgãos genitais e dobras cutâneas para evitar infecções. A seguir, o médico de atenção básica tem que investigar todos os sinais de síndrome metabólica, um após o outro, e, conforme o encontrado, corrigi-los, se necessário, pela terapia farmacológica. Não tendo em conta os sintomas das complicações vasculares, até uma glicemia menor que 180 mg por decilitro, a diabetes mellitus é assintomática. Daquele valor para cima, começa a glicosúria e aparecem um ou mais sintomas de polifagia, poliúria, polidipsia, infecção bacteriana e candidiase das vias urinárias e genitais. Contudo, os esforços do médico são concentrados no objetivo da glicemia ficar abaixo de 180 mg por decilitro durante as 24 horas. Logo que o paciente é definido como diabético, o médico de atenção básica faz colheita dos seguintes dados. 1. Teste químico e microscópico das urinas, aí prestando atenção sobretudo à glicosúria, à cetose e à proteinúria. 2. Medida de peso e altura para a estimativa do índice de massa corporal. 3. Creatininemia, porque tem medicamentos para diabetes que precisam serem ajustados conforme a função renal. Acessório mais importante pelo acompanhamento clínico é a medida da hemoglobina glucosada. Quando ela for maior que 7,5%, a diabetes está descompensada. E durante a terapia a seguir, é objetivo clínico a redução da percentagem da hemoglobina glucosada. É referenciado apenas o paciente que deve ser tratado com insulina. Os critérios tomados de regime dietéticos livre, que já orientam para o uso da insulina, são os seguintes. 1. Cetose manifestada pela presença de corpos cetônicos nas urinas. EO. 2. Glicemia de jejum maior que 250 mg por decilitro. EO. 3. Perda de peso de mais que uma unidade de índice de massa corporal por mês, que denuncia um emagrecimento rápido. Quando a insulina não é terapia apropriada, o médico de atenção básica pode tratar o paciente ele mesmo. O objetivo da terapia dele é estabilizar a glicemia a nível menor que 180 mg por decilitro
durante todas as 24 horas e baixar a hemoglobina glucosada até menos que 7,5%. O objetivo vai ser atingido lentamente e assim deve ser avaliado ao fim de 4 semanas. Primeiro passo é sempre a recomendação de entrar em constante regime dietético de baixo número de quilocalorias, que será proporcional ao índice de massa corporal. Mais que 35 de índice de massa corporal, 600 quilocalorias por dia é o máximo permitido, enquanto abaixo que 35 são aconselhadas 1.200 quilocalorias. A seguir, ao fim da quarta semana de regime, mede-se a glicemia. Se ela for satisfatória perante o objetivo de estar abaixo de 180 mg por decilitro durante as 24 horas, continua-se da mesma forma. Para esta verificação, a glicemia tem que ser medida de manhã antes do pequeno almoço, ponta mínima da glicemia, e 1h30 depois do almoço, ponta máxima. Se ela não for satisfatória, começa-se a terapia farmacológica, um medicamento de cada vez, passo a passo. O primeiro medicamento a prescrever é a metformina, comprimido de 500 mg. Começa-se por meio comprimido depois do pequeno almoço, o almoço e o jantar. Depois de 2 semanas, controla-se a glicemia. Se não for satisfatória, aumenta-se a dose para um comprimido depois do pequeno almoço, do almoço e do jantar, monitorizando o eventual aparecimento de diarreia. Na quarta semana, desde o início da metformina, caso a glicemia ainda não seja satisfatória, o segundo medicamento a ser acrescentado é a sulfanilureia glimepiride, apenas um comprimido de 2 mg de manhã antes do pequeno almoço. Depois de 2 semanas, caso a glicemia ainda não fosse satisfatória, a dose pode ser aumentada para 2 comprimidos de 2 mg em única tomada de manhã. De novo, caso 2 semanas depois a glicemia não estiver dentro do objetivo, o terceiro passo é substituir a glimepiride com sitagliptin, nome comercial Januvia. A dose do sitagliptin, que é sempre tomado em única dose de manhã, depende da função renal. Sendo a creatininêmia menor que 1,2 mg por decilitro, a dose é de 100 mg. A creatininêmia sendo entre 1,3 e 2 mg por decilitro é 50 mg. Sendo a creatininêmia maior que 2, a dose é apenas de 25 mg por dia. Se apesar do regime dietético, a metformina, o sitagliptin, o controle da diabetes depois de 2 semanas não for atingido, há 3 possibilidades. Tendo o paciente um índice de massa corporal menor que 30, apresenta-se a necessidade de reconsiderar a terapia insulínica em doses baixas, sem referenciar o paciente para a local central. Por exemplo, com insulina NPH em dose de 10 unidades à noite. Entre 30 e 35 de índice de massa corporal, o regime dietético tem que ser restringido ainda mais, controlando para que o paciente perca peso. Caso o índice de massa corporal estiver acima de 35, a solução é a cirurgia bariátrica. De qualquer maneira, durante todo o processo descrito, na altura que a glicemia for satisfatória, antes do objetivo ser considerado atingido, é preciso verificar se a percentagem de hemoglobina glucosada está abaixo de 7,5%.